Salve escalados, beleza? Aqui quem fala é o Wesley Guilherme. Estamos aqui em mais um Escalados Futebol Clube barra Santos Futebol Clube, o glorioso Alvinegro Praiano. E aí galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Suavão? Bom, galera, tá complicado pro lado do Santos na parte de contratar jogadores, né? Tá difícil pra gente, realmente o time do Santos vem buscando alternativas para trazer jogadores, né? A gente sabe que o dinheiro tá curto, não só pra gente, né? Pra gente também tá, mas pro Santos Futebol Clube também tá curto. O time do Santos vem tentando encontrar alternativas para reforçar o seu elenco, né? As posições mais carentes, igual as laterais, lateral direita do Santos é bem deficitária. Temos o Madison, que nunca se firmou mesmo, foi aquele cara que falou, meu, esse cara não pode sair, e o Auro, que infelizmente não deu certo, né? E o time do Santos sofre muito com essa posição. Então, um dos nomes aí que mais foi ventilado no Santos nessa janela foi o de Lucas Blondel, né? Jogador que pertence ao Tigres, né? E se tornou uma novela, né? Uma novela tão grande, né, que estão chamando aí de Os Lucas, né, que é o Lucas Blondel e como foi o Lucas Elarayan, né, na época que o Santos tentou a contratação dele, se tornou uma novela gigantesca. Teve até repórter aí que afirmou que ele já tinha assinado com o Santos, que ele só vinha para fazer os exames médicos, e infelizmente não se cumpriu, né? O Santos não trouxe Elarayan, né? E coincidentemente também foi com o time do o, o Lucas Elaranhan no Tigres do México, né? Então, coincidentemente aconteceram coisas aí com, com o Tigres, né? Lucas Elaranhan que teve também a ida pro México, pro Tigres, né? E, cara, o time do Santos vem tentando, dentro das possibilidades, trazer jogadores bons, jogadores que vão chegar para resolver o problema do time do Santos. Tanto que o Santos também vem negociando aí com o Franco, né, o Cristaldo, né, que é um meio-campista, um cara para chegar, pegar a camisa 10 e comandar o meio-campo do Santos. Muitos repórteres, eu fui ver também vídeos, vi pessoas comentando, falam que ele é um excelente jogador, que ele teria condições de chegar no Santos e ser o titular da posição e desempenhar um bom papel, né, que é isso que a gente quer. E o Santos vem buscando essas alternativas no mercado sul-americano para tentar suprir as suas deficiências, né? Porém, tá difícil, né? A gente sabe das condições financeiras do Santos. O Santos é um time que há muito tempo vem de diretorias desastrosas que acabaram com, com o patrimônio, né? O Santos chegou a vender aí, como a gente sempre fala, a gente sempre salienta, o Santos chegou a vender 1 bilhão em jogadores. O Santos chegou a vender 1 bilhão em jogadores da base, tá? De jogadores da base. O Santos chegou a vender 1 bilhão. E o Santos aumentou a sua dívida. O Santos tinha uma dívida há uns anos atrás que beirava aí os 200 milhões, hoje aí chegou a quase 700 milhões. Olha isso. Além desse 1 bilhão ter sumido, o Santos ainda aumentou a sua dívida. Então, teoricamente, aí tem 1,5 bilhão que pouco foi feito a favor do Santos. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão que sumiu. Que simplesmente foi feito o quê pro Santos Futebol Clube? Com esse 1,5 bilhão, não dá. Quanto time aí no Brasil com 1,5 bilhão, com 1,5 bilhão você conseguiria criar um time, velho? Com 1,5 bilhão você conseguiria criar um time do zero, assim, ó. Contratar jogadores, com 1,5 bilhão. É 1,5 bilhão, velho. Acho que se você parar pra contar esses aí, você vai demorar uns. Você contando de um em R$1. Você demora uns anos, viu? 1,5 bilhão, rapaz. Que sumiu, assim, ó. Que simplesmente sumiu. Hoje o Santos tem essa dívida. Já foi bem equalizado pela atual diretoria? Sim. Mas é uma herança maldita das outras diretorias. E esse é o tema do vídeo. A herança maldita.
que foi deixado das diretorias anteriores do Santos. Hoje o Rui está tentando apagar o fogo, tentando ainda trazer um jogador ou outro para ajudar o Santos. Mas, cara, sendo bem sincero, de coração mesmo, eu prefiro que o Santos não traga ninguém nessa janela. Ao invés de trazer Johan Július, Maranhões, Angulos, Auros da vida. Eu prefiro. Que foi um desastre as últimas contratações do Santos. Salvando o Michael e Fernandes ali, que desempenham um bom papel, mas Michael não pode ser aquele que vai resolver no Santos, porque ele joga um jogo, machuca, ele já tá numa fase que ele já tá chegando no final da carreira dele. Então não pode exigir tanto assim do Michael. Ele chegou a estar ajudando o Santos pra caramba. Só que a gente não pode exigir do Michael que ele esteja... Agora, como o Santos só tá focando no Brasileirão, é bem capaz dele conseguir jogar todos os jogos e o Santos, né, ter ele seguro. Mas a próxima temporada ele já vai estar um outro ano mais velho e o Santos vai de novo ou estar em Sul-Americana, tem Copa do Brasil, outro Campeonato Brasileiro, espero que seja Série A, entendeu? O Santos tem os campeonatos que vão chegar ano que vem de novo. E você vai ficar dependendo do Michael? Não. Então, a diretoria do Santos errou em ter demorado, sim, mas até a chegada dessa janela, há poucas semanas atrás, o Santos ainda tinha Edu Dracena no comando da diretoria esportiva e o Bustos no comando técnico. Saiu todo mundo. O Santos teve que se reestruturar. Teve que começar primeiro a pensar num diretor esportivo, depois pensar num técnico e agora está tentando montar um elenco para esse treinador. Não adiantaria o Santos já ter contratado jogadores, que foi o caso de Angulo, Johan Júlio, Maranhão, que foram jogadores que tinham, teoricamente, o aval do antigo treinador, e agora já ter trazido uns caras, já tá e trazer um elenco, ou jogadores que não iam bater com as ideias do Lisca. O Santos precisava realmente, e do novo diretor esportivo. Mesmo que o diretor esportivo imaginar, pô, o Lisca pode sair do Santos daqui 2 semanas, velho. Se ele chegar um outro time aí com um porte melhor financeiro e oferecer por Lisca, eu não sei se ele fica no Santos. A gente não tem como falar que ele vai ficar. Depois do que a gente viu acontecer com o Sport. Pode ser que ele saia. Mas a gente tem que ter a consciência que o Santos tem jogadores bons. Bons. Pode ser pro Lisca, pode ser para outros treinadores, mas jogadores bons. Jogadores que, se o técnico sair, vão continuar ali no Santos e vão continuar entregando um bom futebol. Então é isso que a gente tem que pensar também. E a diretoria do Santos estava com planejamento e teve que mudar todo ele. Então foram trabalhados outros nomes, chegaram mais nomes, tanto trazido pelo Lisca, pelo Chumbinho. E o Santos teve que trabalhar esses nomes e está tentando trabalhar. Vai demorar? Vai, o Santos está tentando trabalhar no imediatismo. E precisa do imediatismo. Precisa. Mas a situação financeira do Santos não deixa que o Santos seja tão imediato assim. O Santos precisa negociar. Não pode fazer loucuras. Justamente ele não está conseguindo trazer o Blondel agora e também o Cristaldo por loucuras das antigas diretorias. Olha o que foi comentado. Por que a diretoria do Tigres teoricamente já tinha um acordo com o Santos e depois mudou? E os caras já têm um álibi. Mesmo que se os caras quiserem mudar só para não vender o jogador porque eles perceberam outra proposta melhor, eles já têm um álibi. Eles podem a qualquer momento usar o álibi de que o Santos não é um bom pagador. E foi provado isso no Soteldo. Mesmo que a diretoria agora esteja tentando mudar isso, é difícil de se apagar esse tipo de coisa. O Santos ficou com o Soteldo por 2 anos. Quando o Rueda entrou, o Santos tinha... O Santos derrubou o transferban não faz muito tempo. O Santos ficou um ano sem poder contratar jogador. Um ano sem poder contratar jogador por causa do transferban. Os times se reforçando e o Santos... Cara, ainda conseguimos chegar numa final de Libertadores, mesmo com tudo isso. Pra você ver o quão mágico é, às vezes, alguma coisa que acontece ali em Vila Belmiro. Porque, cara, eu tenho certeza que diversos times do Brasileirão, que se ficasse um ano sem poder contratar, não conseguiria se manter na primeira divisão e ainda chegar numa final de Libertadores. Não conseguiria.
tá? O Santos não pagou o Atipato pelo Soteldo. Olha, o Soteldo jogou 2 anos no Santos e os caras receberem R$1. E aí mandou pra FIFA. Hamburgo, o Santos não pagou. O Luan Pérez, eu esqueci o nome do time que ele veio, mas o Santos também não havia pago. Olha o quanto de coisa, olha a bola de neve que era o Santos quando o Rueda pegou. Mesmo assim ele pegou, ele tá tentando resolver o Santos financeiramente de dentro para fora. Só que o torcedor não tem paciência. E é difícil ter quando você olha no campo e vê aquele arremedo, aquele catado que é o time do Santos. É difícil. É difícil. Mas a gente tem que parar de pensar no Rueda agora. A gente tem que pensar quando foi que ele pegou o Santos, como que ele pegou o Santos. E o que ele tá tentando fazer para ajudar o Santos. Olha quanta gente, fora Rueda, fora Rueda, fora Rueda, beleza. Aí sai o Rueda, entra um outro José Pérez, entra um outro Odílio no Santos. E aí, como é que vai ser? Um cara que vai chegar, vai contratar 10 jogadores, não vai pagar, e depois a gente vai ficar sofrendo como a gente tá sofrendo agora. Eu não quero um ano de alegria para 10 anos de tristeza. Eu quero um time inconsistente. Porque agora nós estamos vivendo 2 anos de tristeza. E é difícil você parar pra pensar, você sentar e falar, porra, meu, o Santos tá doído, tá difícil, tá complicado. E aí a gente quer imediatismo, a gente quer que ele resolva rápido, a gente quer que traga jogador bom rápido. Fica aí falando, dos 40 times da Série A e B, só o Santos não contratou. Se você pegar os 40 times, só um time não inscreveu novos jogadores, o Santos. O Alex, ele não foi contratado, ele voltou de empréstimo. Vai falar, o Santos agora tem o Alex aí, o Alex voltou de empréstimo. Então, contratação mesmo, o Santos não contratou, o Santos só vendeu. E vendeu e dispensou peças que a gente não gostava. Não foi dispensado um baita jogador do Santos, né? Agora, não saiu o Ângelo, não saiu o Marcos Leonardo, não saiu o João Paulo. E o João Paulo não saiu, a gente sabe, não saiu porque ele realmente não quer. Porque ele quer ficar no Santos, ele quer ajudar o Santos nessa reconstrução, quer ser um ídolo pro Santos. E eu agradeço muito ele ter esse pensamento. Porque qualquer outro goleiro aí teria saído, não seria ingrato com o Santos, porque se ele fosse vendido e saísse do Santos, ninguém ia falar que ele foi ingrato, ninguém ia falar nada. Ele simplesmente ia ser vendido e normal, o Santos precisa do dinheiro. Mas não, ele bateu o pé, ele quer ficar no Santos, ele quer fazer história no Santos. Atitude que outros não têm. E por isso eu aplaudo ele. Sou grato, muito mais grato do que as defesas que ele faz, a atitude dele. Mesmo eu tendo na minha cabeça de que ele não precisaria. Se ele quisesse ir embora, cara, é a carreira dele, ele recebeu uma proposta melhor e foi para outro clube, normal. Acontece com qualquer outro jogador. E saem pela porta da frente. Por falar que aconteceu com outro jogador, então, foi o mesmo caso do Ganso. O Ganso hoje é fácil você chover no molhado. Tive uma conversa até com o Kleber Moraes sobre isso no grupo, tá? E não é só a opinião dele, é a opinião de vários, até de santistas, hoje, falando que o Santos deveria ter trazido o Ganso. Cara, é a vida. Santos não trouxe o Ganso, eu também fui contra na época. Hoje, vendo o futebol que ele joga, é fácil você chegar e apontar e falar, pô, o Ganso tá comendo a bola, o Santos é ruim não trazer ele. Mas se o Ganso continuasse jogando aquele futebol que ele estava jogando no Fluminense, quando ele ia vir pro Santos? Porque ele não estava comendo a bola quando ele foi negociado pro Santos. Ele era banco, o Roger não usava ele. Usava ele um jogo ou outro ali, ele entrava uma coisa ou outra ali, fazia uns jogos aí bons até, mas o Roger não usava. Então ele vinha pro Santos porque ele não estava sendo aproveitado no Fluminense. Queria ver hoje, agora, se o Santos chegasse na porta do Fluminense, batesse e falasse, Fluminense, aquele empréstimo que você queria fazer do Ganso ano passado, a gente quer ele agora. Você acha que ele daria? Falando, é fácil você falar agora. É fácil você falar que é o pai quando o filho é bonito. Entendeu? Então, o recado não foi pro Kleber, tá, gente? Tá? Você pode ficar tranquilo. Não foi um recado para ele. É que eu tô ouvindo muita gente falando isso agora. Mas na época que o Santos dispensou, não queria o Ganso, esses mesmos caras que foram a favor, que falou que ele desrespeitou o Santos, são os mesmos que hoje chegam e falam, o Santos deveria ter contratado. E são os mesmos que falam, tô falando recado pra torcida, tá? É que eu usei o Kleber como exemplo porque ele falou exatamente a mesma coisa que os caras vinham falando, mas ele é corintiano e ele não tá lá, né? Então, né? Só pra vocês terem um pouquinho
Esses mesmos caras que hoje estão falando do Ângelo, que tacam o pau no Ângelo, que estão aí... o moleque realmente, ele pode não estar bem. Mas a gente tem que pensar que ele subiu com 15. E aí então o Santos estão até tentando denunciar o Santos porque tá falando que o Santos tá... Mano, um bagulho ridículo, velho. Eu não quero nem entrar nesses assuntos aí, porque só tentam prejudicar o Santos, né? O Santos é processado por isso, o Santos é o time que traz estuprador, o Santos é o time que faz isso e aquilo, e tem outros clubes aí que estão fazendo coisas piores agora, trazendo jogadores, trazendo pessoas envolvidas em escândalos até piores, ou iguais, né? Eu não sei, eu não tenho... E não são taxados, né? É incrível, é incrível. Mas eu não vou ficar me postergando sobre esse assunto, né? É algo que eu realmente acho que deveria ser revisto, né? Porque um clube sempre pode ser atacado, até a instituição, sobre um determinado profissional que esteja lá, e quando outro profissional é contratado por outro clube, a mídia simplesmente se cala, simplesmente passa um pano, entendeu? O outro clube pode fazer, porque tem mais torcida, porque atrai mais público, porque tem mais mídia. Então, tipo, são dois pesos, duas medidas. Mas eu não vou ficar me postergando sobre esse assunto, não. Voltando a falar do São Paulo, Henrique Ganso e o Ângelo, né? O Santos pode estar queimando um jogador muito bom. O Ângelo já provou que ele joga, que ele sabe jogar futebol, que ele é um bom jogador. Ele só precisa voltar à confiança. É um garoto de 17 anos, cara. Como é que você se lidar com isso com 17 anos psicologicamente? Ele não tem nem a formação completa, gente, pelo amor de Deus. Tem jogador de futebol aí que vai começar a desencantar com 21 anos. Ele tem 17. Faltaria ainda 4 anos para ele chegar nessa idade aí do que os jogadores realmente, pegando uma média, a idade mais ou menos que os jogadores começam a desempenhar um futebol num nível maior. E depois disso ele vai crescendo e depois tem a decadência, quando o cara tá chegando na idade de se aposentar. Mas o moleque tá com 17 anos, ele teoricamente teria mais uma Copa do Mundo. Teria mais 4 anos para teoricamente chegar nessa idade. Ele ainda tá em período de evolução. Tem tantas coisas na base que ele não pegou porque ele subiu com 15 anos. Olha isso. Às vezes a finalização que a gente cobra dele é coisa que ele realmente precisaria de um tempo a mais para treinar, que ele não teve. Que ele não teve essa maturação na categoria de base. Às vezes são diversas coisas diferentes que acontecem no dia a dia do Santos que a gente não vê, que a gente só sabe cobrar, só sabe apontar, só sabe ver o lado ruim das coisas, que a gente perde. Meu, tenham paciência, cara, com o Ângelo, pelo amor de Deus. Porque daqui a uns daqui 6 meses, vamos dizer que o Santos, que ele perca toda a confiança, aí ele vai para um outro clube. Aí outro clube que apoia, um clube que a torcida tá lá, que ele não vai ter aquela pressão, que a torcida vai estar do lado dele, que ele vai estar chegando com um status legal. E esse clube nem precisa ser brasileiro. Pega o caso do Felipe Anderson, que a gente chamava de Sleep Anderson, que ele falava que ele dormia em campo. Hoje, os mesmos caras que arrebentavam o Felipe Anderson na época que ele jogava no Santos, são os mesmos que hoje que falam: nossa, se o Felipe Anderson vier, caramba, velho, caramba, meu, o Santos vai mudar de patamar, entendeu? Às vezes é época de maturação. E nesse do Felipe Anderson eu me incluo, não tô falando, tá? Eu tô falando que eu tô tentando aprender com os erros, da mesma forma que acredito que as pessoas também façam. Alguns tendem a não fazer, mas eu tento aprender. O Felipe Anderson foi um cara que eu, um dos caras que muito criticava ele na época do Santos. E depois que ele começou a despontar na Itália, eu fui um dos que olhava e falava: caramba, meu, no Santos ele não jogava isso. Às vezes ele poderia até começar a jogar, mas se ele tivesse a confiança, se ele fosse colocado numa posição que lhe favoreça, poderia ser. Ele ganhou oportunidades no Santos, não foram poucas, ele ganhou oportunidades no Santos. Mas ele estava ainda numa época de desenvolvimento. A gente não pegou o período dele já desenvolvido. Às vezes por tentar queimar, por tentar criticar, por não aceitar as coisas que ele tentava em campo. Ô Ângelo, a gente pode estar reprisando isso.
O Ângelo daqui uns 4 anos, tá? Pode não ser agora, mas pô, daqui uns 2, 3, né, 3, 4 anos, ele pode estar jogando no outro clube na Europa aí. O Santos vendeu ele a preço de banana, porque a torcida chincalhou tanto. O outro clube veio, trouxe ele na maciota ali, porque o Santos precisava vender, até porque poderia não ter mais clima entre ele e a torcida. A torcida foi lá, porra, até que enfim esse moleque saiu do Santos, moleque ruim, que não sei o que. Aí daqui uns 4 anos ele tá lá arrebentando na Europa. O outro clube vai lá e ganha o triplo. Triplo, não, às vezes é muito mais. Ganha muito mais do que pagou pro Santos. E aí vai ter torcedor falando, orra, tá jogando muito. E aí tem uma mínima possibilidade, assim, numa temporada ou outra, assim, que ele não tá tão bem. Aí os caras falam, ó, aí já vem os caras. Nossa, o Santos poderia ir lá atrás do Ângelo. Poderia ir lá atrás pegar o Ângelo por um empréstimo. Nossa, o Ângelo no time do Santos, o Santos mudaria de patamar. É isso que a gente ouve hoje do Felipe Anderson. Não cabe um pouco mais de paciência? A gente precisa trabalhar com o que a gente tem, gente. Hoje o Santos é isso. O Santos não tem Blondel, o Santos não tem Cristaldo. São jogadores que, se vierem, aí sim a gente começa a trabalhar com eles. Por isso que muitas vezes eu não falo aqui de contratação. Por isso que eu não pego muito nesse assunto. Porque eu trabalho com que o Santos tem que trabalhar com o que ele tem. E eu trabalho aqui falando com o que o Santos tem. E muitas vezes eu prefiro que o Santos não traga ninguém do que trazer esses caras que o Santos trouxe aí. Maranhão, Auro, Johan Júlio, Angulo. Prefiro muito que o Santos não traga ninguém. Que mantenha esses caras lá, que a gente se segure até o final do ano, tenta manter ali a posição que tá. O Santos está em 19º hoje ali, naquelas posições. Estamos aí a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então, pô, não nos deixa tranquilo, tal, mas são 2 rodadas aí que o Santos tem a mais aí dos times que estão lá embaixo. Então o nosso cálculo é esse. Se o Santos fizer a mesma coisa que fez no primeiro turno, no segundo turno, a gente não cai. Iremos para 52 pontos. Então é isso. Vai ser difícil, porque tem clubes que no começo do Brasileirão estavam preocupados com outros campeonatos e ainda não tinham um entrosamento e agora já estão mais entrosados e já saíram até de outros campeonatos e estão mais focados no Brasileirão. Vai ser mais difícil, mas para o Santos também. O Santos no início do Brasileirão tinha outros 2 campeonatos para participar. Hoje é só o Brasileiro. Então temos aí um jogo, uma semana inteira para treinar, outro jogo, outra semana inteira para treinar. Só depois, daqui a algum mês, quando acabar os outros campeonatos aí, que o Santos e o Campeonato Brasileiro, ou algumas rodadas também, o Campeonato Brasileiro vai ser disputado de final de semana e meio de semana. Aí vamos ter menos tempo para treinar. Mas pelo menos nos próximos aí, acho que um ou 2 meses aí, o Santos vai ter o meio de semana aí para treinar. Então, também é algo que pode ajudar o time do Santos a ganhar mais conjunto. Tem mais tempo para treino, você vai poder estudar mais seu adversário, você vai poder criar mais táticas, mas isso aí é mais com o Lisca mesmo do que com a diretoria. Né? Mas vamos aí ter um pouco mais de paciência. Sei que é difícil, sei que tá horroroso, é difícil assistir o Santos jogar bola, é muito ruim. Vai ser difícil agora contra o Fluminense, que é o time que hoje joga o futebol mais bonito do Brasil. Tá? O Palmeiras é eficiente, o Flamengo está se tornando muito eficiente. Tá? Agora com a vinda do Cuca para o Atlético Mineiro pode se tornar um time mais eficiente. Mas hoje o futebol mais bonito jogado no Brasil é do Fluminense. Então o Santos corre um risco aí de tomar alguns gols. E a gente sabe que o nosso poder ofensivo é o Marcos Leonardo e só. Então é difícil o Santos fazer muitos gols. E, né, a gente espera aí que pelo menos o Santos saia com um resultado que lhe interessa, né? Que é a vitória. O contexto leva a gente a acreditar que o Santos não vai consegui-lo, mas a gente vai torcer para que isso aconteça. E as negociações ficam a cargo da diretoria. Eu não estou me iludindo. Queria muito que o Santos pudesse contratar jogadores de peso, mas isso já foi há muito tempo já. O Santos já não pode, né? O Santos nunca foi muito de fazer isso, né? Sempre foi mais formador, trazia mais jogadores de times do interior, ou de times da Série B, ou de times da Série A que tem um porte menor que o Santos.
e montava um elenco junto com garotos da base ali, e aí formava times que a gente conhece aí, 2002, 2010, que despontavam aí bastante. Mas hoje não é isso que vem acontecendo. Santos não tem condições financeiras de investir tanto assim, por causa da herança maldita, por causa de tudo que as nossas diretorias anteriores fizeram, e o nome do Santos hoje está sujo, né? O Santos já conseguiu tirar o transfer ban, todas essas coisas e tal, mas está sujo, pelo que foi feito com o Soteldo e outras negociações que o Santos teve. Então o histórico recente do Santos faz com que o Santos passe sufoco e não consiga ter a credibilidade para poder colocar lá, ó, nós vamos pagar e pode ficar tranquilo que vocês vão receber. Outros clubes podem não ter mais a confiança no Santos, e é normal, depois de tudo que aconteceu. Então a frustração fica, né, porque o Santos se torna um time que não pode contratar jogadores de porte, porque teoricamente não tem mais a confiança de que vai conseguir pagar tanto o salário quanto o clube que vai vender o jogador, e a gente fica nessa, sempre sendo frustrado, porque ou tá muito caro ou o Santos não tem condições. E aí tem que fazer parcelas impossíveis, tipo, vai pagar em 6, 7 vezes, tem que abrir o carnezinho, né, fazer o crediário, né, para trazer jogadores. E às vezes a credibilidade, ela atrapalha bastante, tá? Então, a gente espera que o Santos possa trazer jogadores bons. Se não puder, prefiro ficar com o que a gente tem agora, não trazer ninguém, guardar dinheiro para na próxima temporada trazer jogadores bons realmente, do que trazer jogadores agora que só vão chegar para frustrar ainda mais a torcida, fazendo um futebol ridículo. Então a gente espera que o Santos trouxesse seja realmente jogadores bons e que a gente consiga fazer um segundo turno aí digno, para que o Santos não caia e que ano que vem o Santos consiga vir aí mais forte, trazer mais jogadores e que a maturação aí do Ângelo venha. A do Marcos Leonardo já até chegou, já consegue desempenhar um bom papel, para que eles possam ajudar mais e mais o Santos aí, além de outros jogadores. Bruno Oliveira ainda tem o que evoluir, Zanocelo ainda tem o que evoluir, Fernandes ainda tem que evoluir, ele chegou no Santos há pouco tempo, já é um monstro, mas ainda tem o que evoluir, entendeu? Porque o futuro do Santos aparentemente aí ainda tá na base, ainda é a base e vai ser a base, mas precisa de um tempo ainda para maturar alguns jogadores. Miguelito aí jogou bastante no final de semana. O Santos perdeu de 3-2 no Sub-20 para o Atlético Paranaense, mas os 2 gols do Santos foi dele. É um jogador que vem evoluindo. Nos 3 jogos que entrou, jogou muito bem nos 3. É diferenciado, mas a gente espera aí que a gente não espera que ele suba tão rápido e que tenha a responsabilidade de carregar o time do Santos tão rápido assim, até porque ele não vai conseguir fazer isso. Então nossa grande esperança hoje na base ainda precisa de um tempo de maturação, mas precisamos ter mais confiança e dar mais confiança para os garotos que já estão lá, que estão tentando fazer pelo Santos. Lucas Pires, Ângelo, Zanocelo, mesmo não sendo um garoto menino da Vila, mas é um garoto que está no Santos tentando fazer um bom papel. Marcos Leonardo, o João Paulo não preciso nem falar. Então é isso, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, a gente precisa, mesmo se o Santos não trouxer, ficar tranquilo, não ficar cobrando tanta diretoria, quero reforço, porque pode vir umas bombas aí pro Santos, beleza? Então esse é o recado de hoje. Agradecer a todos vocês que nos assistem. Como eu falei do Kleber lá atrás, tenho falado do Kleber, não falei mal, tá, gente? Desculpa, tá? Não interpretem por esse lado, tá? Desculpa se vocês entenderam assim, tá? Desculpa se vocês entenderam, mas não falei mal, só falei que ele usou esse exemplo que vários torcedores santistas vêm usando, e eu peguei esse contexto do que ele falou para poder explicar o caso Ganso, Felipe Anderson e o que estão fazendo agora com o Ângelo, beleza? Agradecer a todos, tá? Todo mundo mesmo que vem nos acompanhando, que comenta nos vídeos, tanto o meu vídeo aqui quanto o da live, né? Falando de live, toda segunda-feira, 10 horas da noite, tá? Estamos chegando aí quase no programa 100. No programa 100 vai ter aquele sorteio maroto da garrafinha do Escalados, aquela garrafinha que o Alessandro sempre apresenta para vocês. Não sabe que garrafinha que eu tô falando? Assiste lá na live. Vai lá na live, assiste a gente. Muito obrigado mesmo, galera. Um beijão a todos, um ótimo sábado a todos.
Já deu 30 minutos de vídeo, meia hora vocês vão ficar assistindo a gente, eu aqui, o Wesley idiota, falando só de Santos Futebol Clube. Tenho certeza que vocês fazem isso, né? Por isso eu agradeço de coração. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Um beijão, é nóis, eu fui.